Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória ao Senhor dos céus e da terra, bendito é o Deus que amamos. Oremos ao Senhor. Senhor dos céus e da terra, oramos neste momento, confessamos o Teu nome e em nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por nossa causa, para perdoar e purificar todos os nossos pecados, nos ajudar melhor a nossa alma a ficar limpa, melhor nossa vida a ficar tranquila e em paz, através da Tua palavra, através, Senhor, do clamor, da oração, da intercessão diante de Ti. Melhor é estar bem contigo, estar bem com o próximo, fazer o que é justo. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa fracassar, viver uma vida de vergonha, de escândalo, uma vida, Senhor, inquieta, injusta. Não, Deus, não deixa a gente passar ou viver essas coisas, mas que cada um de nós possamos nos converter, nos humilhar diante da Tua face e entender, Senhor, que Tu és maravilhoso, não és digno que a gente venha te ofender e deixar de viver a Tua paz em nome de Jesus. Graças a Deus. Orientação durante o julgamento por não darem ouvidos às profecias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos seus sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizaram falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Boa palavra. Quem dera que tivéssemos sempre a boa palavra de Deus, e a gente desse ouvido, a gente pudesse lembrar sempre das promessas de Deus. As pessoas tendem a serem imediatistas, como já falamos, acreditam em soluções rápidas, esquecem que não pode acontecer nada sem a permissão de Deus. As consequências de nossas escolhas, de nossos atos, não importa, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, tem situações que causamos problemas diante de Deus. Às vezes até por décadas de desrespeito, de rebeldia, de palavra de incredulidade, de falta de adoração. E a gente, em vez de adorar a Deus, adora outros deuses, adora imagem de escultura e quebra a aliança divina dos mandamentos e também não se importa se Deus está feliz ou se Deus está irado. E isso é muito ruim. Jeremias 29, 4-10 mostra que Deus havia falado com antecedência e o povo de Israel não deu ouvidos, mas agora ele estava enviando uma palavra para que eles entendessem que deveriam fazer justamente o que Deus estava ordenando. Já caíram, já fracassaram, já erraram, agora é hora de aprendizado, agora é hora de botar a vida no altar, agora é hora de botar a barba de molho, de verificar o que está errado, porque Deus não poupou e nem vai poupar. Quando amamos a Deus, apesar dos ataques e armadilhas das pessoas desagradáveis, seja por desconhecerem a Deus ou por ódio gratuito, não podemos viver depressivos quanto às coisas que podem acontecer,
Ao contrário, devemos ter esperança. A Bíblia diz que quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Agora, como disse Pedro, quando a gente comete erros e quando vem os problemas, é para a gente pensar, porque há uma sensação de juízo aí. Bendito seja Deus. Então diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados. Não era só a um, era a todos, crianças, jovens, adultos, velhinhos, velhinhas, viúvas, viúvos, fosse todos, todo Israel. A palavra de Deus, ela não deve ser pensada só para uma camada da sociedade, só para uma faixa etária. A palavra de Deus, o conselho de Deus, as ordenanças de Deus é para toda a família. Uma família que não busca fazer menção de Deus dentro da casa, que não senta para conversar sobre a palavra de Deus, que não tem o seu culto espiritual dentro de casa, aquele momento de adoração. Tem tempo para tudo, para brincadeira, para assistir televisão, para ver o celular, mas não tem aquele momento de comunhão com a família. Quando muitos só sentam para se divertir, só levantam para dançar, só levantam para comer churrasco, para participar de festa, e isso pensam que é comunhão. Não, gente, comunhão não é somente comer e se divertir. Comunhão é prioritariamente se respeitar, se amar, lutar um pelo outro, ter cuidado com o parceiro, com a parceira, com o amigo, com a amiga. Nós precisamos ter os avisos de Deus e as orientações de Deus com muito respeito. Isso ensina que em meio a situações difíceis é possível a gente vencer. Então que você entenda esse processo divino. Porque se você não entender o processo divino, você vai ter sofrimento. Já dizia em 2 Timóteo, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, 7-9, pois Deus nos deu não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, dizia Paulo, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Que maravilha, né? Paulo afirma aqui que Deus se anteveio. Deus, antes que o pior aconteça com a nossa família, com a nossa vida, Deus já está preparado para nos ajudar. Mas Ele espera que nós não sejamos covardes. Tem várias coisas para o covarde. Tem o covarde que tem medo de escuro, tem medo de enfrentamento. Tem o covarde que é aquele que faz as coisas e esconde-se, deixa o pior acontecer, não aparece. E quando aparece, ainda diz que ele não viu nada, não aconteceu nada. E tem o covarde que tem um espírito de covardia, que tem a ação dos demônios em si, que ele usa de arbitrariedade, que ele pune covardemente, que ele ofende e machuca, que ele se aproveita da fraqueza do outro. Precisamos ter cuidado com essas pessoas. Agora, ele não se tornará impune, porque o Senhor vê todas as coisas. Agora, aquele que confia terá a graça de Deus. O Senhor deixa claro que ele ajudaria o seu povo, mas também deixa claro que agora era diferente. Agora era diferente, porque se no passado eles deram ouvido aos falsos profetas, aos adivinhos, né, à feitiçaria,
Eles agora estavam provando do seu próprio veneno. Eles estavam provando de sua rebeldia. Eles estavam provando do seu insucesso. Eles estavam provando das consequências pelo seu mau uso. E isso é sério. Não devemos nos anular como seres humanos imperfeitos. Nós precisamos perceber que nós somos imperfeitos, mas acreditar que Deus, Ele pode, através da sua luz, que tira as trevas que está na nossa vida, que nos traz o conhecimento através da luz, que nos torna capazes e não incapazes, e que nos faz repensar as nossas quedas e buscar de uma forma forte, não uma zona de conforto com covardia, mas uma zona de conforto conforme a vontade de Deus. É muito importante, mas muito importante que nós sejamos capazes de enfrentar a nós mesmos. Quando errarmos, assumimos que erramos. Não seja covarde, olhe no espelho para você mesmo, mesma, e diga: Deus, eu preciso mudar. Eu não fui justo, eu não estou sendo honesto, eu não estou fazendo certo, mas eu vou fazer porque tu podes todas as coisas na minha vida. Oremos ao Senhor. Mais uma vez te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é lindo, maravilhoso, glorioso. O Senhor está acima de tudo, meu Pai. E é um privilégio, Senhor, estar orando diante da Tua face e te pedindo socorro, te pedindo ajuda, direcionamento, que a gente não dê ouvido ao pecado, às pessoas erradas, mas que a gente esteja, Senhor, vivendo uma vida de integridade diante de Ti, com a Tua palavra em ordem na nossa vida, Senhor, jogando todo o mal de dentro de nós, varrendo para fora toda a iniquidade, varrendo para fora todo o mau sentimento, varrendo para fora toda a maldade, varrendo para fora todo o ressentimento, toda a raiz de amargura e nos tornando pessoas melhores, Pai. Assim abençoa meu irmão, minha irmã, meu amigo, todos meus familiares, todos meus vizinhos, todos que ouvem este devocional diário, que seja uma bênção o dia hoje para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.